Olá, você já ouviu falar do complexo posterolateral do quadril? Tenho certeza que sim, porque esse é um assunto que vem sendo bastante divulgado, bastante difundido no mundo da fisioterapia nos últimos tempos. Vem se atribuindo ao complexo posterolateral do quadril uma grande responsabilidade na etiologia de lesões esportivas em membros inferiores, principalmente quando se fala em corrida de rua, pela natureza cíclica, a natureza repetitiva desse esporte. Por conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo para comentar um caso clínico que eu atendi aqui na clínica de uma maratonista, que eu acho que vai ser interessante para a gente entender um pouco mais isso. Pois bem, todo esse estudo do complexo posterolateral do quadril partiu de um estudo de Powers, onde ele mostra um esquema de decomposição vetorial de forças nessa região durante o apoio monopodal. Como você vê o esquema que ele desenhou aqui, eu coloquei aqui de lado para você ver. Quando nós estamos em apoio monopodal, o lado que não está em apoio, o centro de gravidade se desloca para esse lado e forma um braço de resistência 3 vezes maior que o braço de força que o músculo abdutor do quadril do lado em apoio tem para exercer sua força. Naturalmente, ele tem que exercer uma força 3 vezes maior que a força do peso que ele tem que sustentar. Pois bem, baseado nisso, vem se estabelecendo um padrão de análise, de avaliação e de treinamento e reabilitação desses músculos com o objetivo de nivelar o quadril, nivelar a pelve durante o apoio monopodal e impedir, limitar o valgo dinâmico que acontece durante esse apoio monopodal, que seria o responsável por algumas lesões em joelho, por exemplo. Nesse esquema, nessa outra imagem que eu estou colocando aqui, você vê um esquema que mostra isso. Uma imagem, um desenho junto com a foto de uma corredora, como o quadril dela cai durante o apoio monopodal, que seria decorrente da insuficiência do complexo posterolateral do quadril. O que eu venho me perguntando, me questionando muito será que é de fato essa a questão? Bom, quando nós voltamos às nossas bases de neuroanatomia, neurofisiologia, principalmente cinesiologia, nós observamos que toda a representação motora e somatosensorial do nosso corpo, no córtex motor primário e no córtex somatosensorial, você não encontra músculos representados. Você encontra regiões do corpo, você encontra movimentos, engramas motores de movimento, que num complexo sistema neurológico coordena as ativações e inibições de músculos agonistas e antagonistas na coordenação de um determinado movimento. E o quadril e pelve não é diferente disso. Quando estamos em apoio monopodal, se a pelve cai, se o lado não apoiado cai, necessariamente não é por insuficiência muscular dos músculos abdutores, rotadores externos e extensores. Pode ser pela hiperatividade dos adutores do quadril, por exemplo. Baseado nisso, será que a análise, o treino e a reabilitação que essas pessoas vêm desenvolvendo está correta? Será que elas de fato precisam que esse complexo posterolateral seja fortalecido? Ou a cadeia anterointerna, o compartimento anterointerno que deve ser liberado? Ou o padrão de movimento treinado para que essas ações entre agonistas e antagonistas aconteçam de forma correta e a pelve se mantenha equilibrada e o membro inferior alinhado durante apoios monopodais? Essa é a grande questão. Então, eu trouxe o caso de Gabriela, que você começa a ver o vídeo dela agora. Ela chegou com uma forte dor na região inguinal, que começou durante alguns treinos e culminou num dos treinos, numa corrida longa. Ela desenvolveu uma forte dor no quadril esquerdo, na região inguinal, e teve que abandonar o treino, e isso perdurou durante o cotidiano dela. As AVDs dela também, a dor não desapareceu, ela permanecia com a mesma intensidade. Então, na corrida, você observa aqui como o quadril dela desce e o membro inferior dela, em apoio, cai em um leve valgo dinâmico e padrão de rotação interna. Então, ela já vinha com comentários sobre o complexo posterolateral do quadril. Pois bem, ela, além de correr, ela fazia também musculação. E nesse trabalho de musculação,
obviamente, se trabalhava essa região glútea, principalmente mulheres que têm um foco muito grande com isso. E eu testei, as forças são naturais, normais, né? Não havia nenhuma insuficiência, nenhum déficit de força nessa região. Havia um movimento mal coordenado. Na sessão de fisioterapia com ela, numa única sessão, eu trabalhei a liberação de psoas ilíaco, bastante ilíaco, e muito adutores de quadril, especialmente o adutor magno, fazendo traços de liberação miofascial nesse músculo. Em apenas uma sessão, a dor desapareceu, ela saiu daqui totalmente indolor e voltou aos treinos e continuou treinando para a sua próxima maratona sem dor, livre de sintoma, sem fazer nenhum treino do complexo posterolateral do quadril. Talvez se minha opção fosse para o trabalho de fortalecimento, ela ainda estivesse em tratamento e ainda estivesse com sintomas. O que eu quero dizer com isso tudo é que todas as lesões em membros inferiores, em quadril ou joelho, não pode ser atribuído a um único segmento, a responsabilidade para um único segmento, já que essa região também é coordenada por outra parte, que é a região anterointerna. E que, na verdade, o que precisamos fazer com esses corredores é trabalhar esse equilíbrio na padronização de um determinado movimento. E todo treino tem que ser feito simulando as ações que ela precisa. Se é na corrida, os apoios monopodais em carga, estimulando, dando estímulos sensório-motores para o correto nivelamento de quadril e posicionamento de membro inferior. Ok? Então, espero que esses insights tenham te ajudado nas próximas avaliações e programas de treinamento sensório-motor e de reabilitação dos seus pacientes, dos seus atletas que apresentam lesões que vêm sendo relacionadas a essa região. Um grande abraço, bom trabalho, até o próximo vídeo.